Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria, mais um dia de leitura do livro de Mórmon. Eu gostaria de começar compartilhando um ensinamento do presidente Ezra Taft Benson, que diz, abre aspas, o livro de Mórmon não só nos ensina a verdade, embora verdadeiramente o faça. O livro de Mórmon não só presta testemunho de Cristo, embora de fato também o faça. Há algo mais. Existe um poder neste livro que começará a fluir para a sua vida no momento em que vocês iniciarem um estudo sério dele. Vocês encontrarão maior força para resistir às tentações. Acharão vigor para evitar as ilusões. Serão fortificados para permanecer no caminho estreito e apertado. As Escrituras são chamadas de as palavras de vida. E em nenhum lugar isso é mais verdade do que no livro de Mórmon. Quando começarem a ter fome e sede destas palavras, encontrarão vida em abundância cada vez maior. Fim da citação. Que extraordinário! Eu gosto do livro de Mórmon porque eu sinto este poder que vem dos céus para a nossa vida. Nossos pensamentos ficam mais claros, temos mais esperança em Cristo, encaramos a vida de uma maneira diferente e nós já estamos lendo há vários dias juntos aqui. E eu gostaria de que você pudesse compartilhar, você está sentindo esse poder na sua vida que vem dos céus? Pois é isso que o profeta de Deus está falando aqui. E eu convido a cada um de nós para ficarmos mais atentos a essas coisas que nós temos um poder do céu que vem à nossa vida, nossos pensamentos se tornam mais claros, recebemos mais orientação do Senhor, a nossa visão fica melhor, visão espiritual, visão emocional, até a nossa visão racional, e nós compreendemos melhor os desafios da vida, os projetos de vida que nós temos, enfim, tudo mais. As ilusões da vida nós tiramos do nosso caminho. E eu gostaria de saber se você está sentindo essas coisas. E eu testifico que existe um poder que traz mais paz à nossa vida, mais harmonia conosco mesmo e com o Senhor. Vamos começar então. Hoje estamos lendo capítulo 20, 1 Néfi capítulo 20. O Senhor revela seus propósitos a Israel. Israel foi escolhida na fornalha da aflição e deve sair da Babilônia. Comparar com Isaías 48, aproximadamente 588 a 570 a.C. Escuta e ouve isto, ó casa de Jacó, que é chamada pelo nome de Israel, que saiu das águas de Judá, ou seja, das águas do batismo, que jura pelo nome do Senhor e que faz menção do Deus de Israel, contudo, não jura nem em verdade, nem em retidão. Não obstante, toma o nome da cidade santa, mas não se apoia no Deus de Israel, que é o Senhor dos exércitos. Sim, o Senhor dos exércitos é seu nome. Não se apoia no Deus de Israel, versículo 2. No 3, no 2, né? Agora no 1. Contudo, jura nem em verdade, nem em retidão. A religiosidade dos povos de Israel naquela época era exterior. E é isso que está ensinando aqui para nós. Não era uma mudança interior de coração. Não era uma mudança profunda, mas era apenas uma religiosidade exterior. E o Senhor está dizendo que não aceita isso. Importante, né? No 3. Eis que anunciei as primeiras coisas desde o princípio, e elas saíram de minha boca e mostrei-as apressuradamente. E assim o fiz, por saber que és obstinado, que tua cerviz é um nervo de ferro e tua testa de bronze. E desde o início tenho te declarado, antes que acontecessem, eu tas mostrei-as por temor de que viesses a dizer, meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição ordenou-as. Viste e ouviste tudo isso, e não o anunciarás?
e que desde agora te tenho mostrado coisas novas, sim, coisas ocultas, e não as sabias. Elas são criadas agora e não desde o princípio, nem antes do dia em que as ouvistes te foram declaradas, para que não dissesses, eis que eu as sabia. Sim, e não ouviste. Sim, não conheceste. Sim, tampouco desde aí foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que agirias muito perfidamente e que foste chamado de transgressor desde o ventre. O Senhor então está dizendo que Israel naquela época havia trocado o Deus verdadeiro por outros deuses, e que o Senhor estava anunciando todas essas coisas através de seus profetas, para que o povo não dissesse, minha estátua fez isso, me revelou isso, meu Baal, ou seja lá o que for. E o Senhor chama-os perfidamente de traidores. No 9, não obstante, por amor do meu nome retardarei minha ira, e por meu louvor conter-me-ei para não te destruir. Pois eis que te purifiquei e te escolhi na fornalha da aflição. Eu gosto muito dessa parte que fornalha da aflição. Irmãs e irmãos, o Senhor ele nos chama com uma voz mansa e delicada. Se andarmos em retidão, se buscarmos ao Senhor com humildade, com o desejo de nos submeter à vontade do Senhor, receberemos sua voz mansa e delicada que enche a alma, que cura a alma ferida, que transforma a nossa vida. Mas aqui ele está dizendo, te escolhi na fornalha da aflição, ou seja, o povo era tão duro que teve que sofrer para se aproximar do Senhor. E eu gostaria que você pudesse pensar assim, o Senhor está te chamando. Você quer ir até o Senhor ouvir uma voz mansa e delicada, ou você quer passar numa fornalha de aflição para voltar teu coração para o Senhor? Irmãs, irmãos, que possamos ser sábios e nos submetermos de bom grado à vontade do Senhor, nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo, procurarmos aplicar suas palavras na nossa vida, darmos ouvido às palavras dos profetas, que estão nas Escrituras, que estão nas palavras dos profetas vivos, e assim nos qualificarmos para ouvir a voz mansa e delicada, para que o Senhor não precise chamar-nos com terremotos, com grandes aflições, mas sim que possamos ouvir a agradável palavra do Senhor. E isso eu tenho certeza, irmãs, que o livro de Mórmon, irmãos, nos ajuda a abrandar nosso coração, nos preparar, recebermos mais a influência do Espírito Santo. Existe um poder ao estudarmos as Escrituras. Versículo 11. Por minha causa, sim, por minha própria causa farei isso, pois não permitirei que meu nome seja profanado, e não darei minha glória a outrem. E olha o chamado, no 12, dá-me ouvidos, ó Jacó e Israel, a quem chamei, pois eu sou ele, eu sou o primeiro e sou também o último. Jesus Cristo, irmãos. 13, minha mão fundou também a terra, e minha mão direita mediu os céus. Chamo-os e juntamente aparecem. Olha o chamado de novo. Reuni-vos todos e escutai. Eu fico lembrando aqui nós reunidos, estudando as Escrituras, buscando ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá, continua firme. Um capítulo cada dia, tá bom? O importante é a constância, irmãos e irmãs. A constância no estudo das Escrituras, a constância em guardar os mandamentos, a constância em nossa conversão, a constância como esposo, a constância como esposa, como pais e mães, a constância em fazer e guardar convênios. Pensa aí. Diz também o Senhor, eu o Senhor, sim, eu falei, sim, eu chamei para anunciar, eu o trouxe e ele fará próspero o seu caminho. Achegai-vos a mim, não falei em segredo. Desde o princípio, desde o tempo em que fui anunciado, eu falei. E o Senhor Deus e o seu Espírito enviaram-me. E assim diz o Senhor,
teu Redentor, o Santo de Israel. Eu enviei, eu, o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho que deve seguir. Fiz estas coisas. Oh, se tivesses dado ouvido aos meus ensinamentos, então tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua semente também teria sido como areia, os frutos de tuas entranhas, como o seu cascalho. O seu nome não teria sido apagado nem eliminado de minha presença. Deixai Babilônia, fugi dos caldeus, anunciai com voz de júbilo, proclamai isto, falai até os confins da terra e dizei: o Senhor redimiu Jacó, seu servo. E eles não tiveram sede, e ele os conduziu-os através do deserto, e fez-lhes jorrar a água da rocha. Fendeu também a rocha, e as águas jorraram. E apesar de ter feito tudo isso, e ainda mais, não há paz para os iníquos, diz o Senhor. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom estarmos aqui juntos, lendo o livro de Mórmon. Um dia de cada vez. Continua constante. Persevera na leitura, persevera no teu discipulado, de sermos discípulos do Salvador. Continua firme. Tchau!